muito bom dia, uma boa segunda-feira. Parece que ainda foi ontem que eu disse boa segunda-feira, já cá estamos novamente noutra semana, não é? Temos que aproveitar cada minuto do nosso dia, do nosso tempo, porque ele realmente passa muito, muito rápido. Vamos então ver aqui as mensagens para esta segunda-feira, dia 7 de abril. Ora, muito bem. Temos aqui uma cartinha para vocês que me seguem e que costumam ler as mensagens da semana, que também publico aqui nesta rede. Sai exatamente aqui uma carta que saiu ontem nas mensagens para esta semana. Ela já saiu aqui. Torre. O Mago e a Torre, duas cartas extremamente fortes, muito fortes mesmo. Ela já me saiu aqui hoje nas leituras que eu faço da semana personalizadas, ou seja, tu podes pedir a tua leitura semanal. E ela saiu aqui em várias pessoas também. Esta carta vai estar aqui em grande destaque esta semana. E o facto dela ter saído também hoje significa que hoje pode ser um dia muito forte para todos nós. A Torre indica a reconstrução, a reestruturação. Indica o deitarmos por terra algumas estruturas que parecem sólidas e que nos criam alguma ilusão, uma ilusão de segurança, uma ilusão de que está tudo bem, e a Torre vem como que uma mão de Deus que dá aquele abanão e a manda abaixo essa estrutura para nos fazer ver que nós não estamos assim seguros como achamos, que nós precisamos de fazer um outro trabalho, viver alguma outra vivência, alguma outra situação, que essa realmente nos vai trazer estrutura e não a que estamos a viver neste momento. É como se estivéssemos a viver numa vida montada numa folha de papel e que achamos que está tudo muito bem, que está tudo espetacular e na realidade basta um vento para essa folha desaparecer. E nós não temos essa consciência, então é como que o universo, ou Deus, não é? Venha nos dizer, toma atenção, porque o que tu pensas que é sólido, na verdade é muito frágil e tu precisas de ver as coisas de outra maneira e de trabalhar em ti ou na tua vida de outra maneira para realmente teres a solidez que tu achas que tens neste momento, tá bem? E então estes avisos nunca são do género, olha, faz atenção. Não, estes avisos são do género a mandar tudo abaixo, movimentar a nossa vida de um modo brusco para nos obrigar a ter essa atitude. Porque se não acontecer algo na nossa vida que nos faça mudar, nós, mesmo que achemos que isto ou aquilo não está muito bem, nós vamos mantendo a nossa vida habitual, não fazemos mudanças. Então, quando realmente somos confrontados com esta necessidade de uma mudança grande, é que nós tomamos uma ação, não é? O facto de tu teres aqui o Mago ao lado significa que tu vais ter a capacidade de te reconstruir, tá? Tens aqui a capacidade de tornares real aquilo que tu queres, aquilo que tu idealizas e que possivelmente tu não estás a conseguir criar o que tu idealizas porque estás numa estrutura muito sólida, numa estrutura confortável, mas que não é assim tão segura quanto tu imaginas, está bem? O facto de poderes vir a ter esta consciência de que a tua estrutura neste momento não é propriamente sólida, tu podes conseguir fazer aqui as mudanças que precisas sem entrares numa quebra repentina, sem te acontecer algo repentino que faça tu criares essa mudança. Mas para isso tu tens que ter aqui uma grande consciência e de perceberes o que é que está construído na minha cabeça e o que é que realmente existe na realidade. Teres consciência se aquilo tudo que tu tens neste momento, quer seja a tua estrutura familiar, a tua estrutura emocional, a tua estrutura material, se na tua cabeça tu estás a fazer mais sólida ou a estás a imaginar de um modo mais estável do que na verdade ela é, tá? Às vezes nós temos uma tendência é muito excelente o otimismo, sem dúvida, mas às vezes temos uma tendência para
olhar para as coisas um bocadinho cor-de-rosa, digamos assim. Olharmos para as coisas de, está tudo bem, isto assim está bom, não há problema. Mas às vezes já lá aquela vozinha lá no fundo que diz, devias ter atenção a isto, se calhar devias te preparar para isto, devias te preparar para aquilo, se calhar devias trabalhar mais isto ou trabalhar mais aquilo. E a gente ignoramos essa vozinha, não é? E ela está-nos a avisar que, olha, que esta situação que tu estás a achar que estás muito confortável, olha que não é assim tão confortável, olha que tu podes de repente perder isso. E então nós ignoramos essa vozinha. Nós tentamos manter-nos na nossa estabilidade, na nossa vidinha do costume e às vezes ignoramos aqueles pontos que são mais frágeis e que nós olhamos para eles e está tudo bem, tá? Isto às vezes é muito visto naquela situação de tomarmos as pessoas por garantidas, por exemplo. Tá? Acharmos que esta relação já dura há muito tempo e não sei o quê, nós fomos feitos um para o outro, e então às vezes há assim aquela coisa de deixar andar, o outro está triste, isso passa-lhe, o outro quer falar, agora não posso. E às vezes irem o sair, o namorar um bocadinho. Isso agora isso já foi antigamente. E na realidade nós precisamos sempre de tomar atenção a tudo o que é importante para nós, não é? E o fato de às vezes tomarmos as coisas por garantidas, tomarmos as pessoas por garantidas, essa às vezes é a maior fragilidade que depois acontece, porque de repente a casa cai e depois é que, mas o que é que aconteceu? Pensei que estava tudo bem. Pois é, tu não vistes, foi os sinais, tu não deste atenção aos sinais, tu não deste atenção às pequeninas coisas que te estavam a puxar a dizer, olha que isto não está mesmo muito bem, olha que se passa aqui qualquer coisa, está bem? Por isso, atento aos sinais, atento àquilo que tu tens neste momento que pode precisar de uma maior atenção. Atenta às mensagens, às pessoas à tua volta, àquilo que tu sentes que não está muito forte, não está muito seguro, mas que vai andando. Não vai andando. Toma atenção a isso, resolve isso, está bem? Porque tu podes de repente ver-te por terra, tá? E depois aí vai ser muito mais difícil de reergueres. Vais-te reerguer, porque a carta da Torre diz que sim, é para o teu bem maior que isto vai acontecer. Tens que passar por isso para ficares mais forte, mais estruturado. Mas se tu tiveres aqui uma consciência antes, podes conseguir evitar uma maior catástrofe, por assim dizer. Podes evitar que perderes o teu chão, está bem? Por isso, hoje é um dia para tu fazeres muita atenção àquilo que tu imaginas na tua cabeça que está muito bem, mas que na realidade precisa de uma maior atenção da tua parte, está bem? Vamos então aqui à nossa cartinha oráculo. Espelhos. Muito gira esta carta. Às vezes a melhor maneira de nós detectarmos o problema é quando nós estamos a apontar esse problema para alguém. Estamos a dizer, já viste aquela pessoa, não fez isto, não fez aquilo, nananã, ou já viste a relação daquela pessoa, passa-se isto, passa-se aquilo, quando na realidade nós devemos olhar para o espelho e olhar verdadeiramente para nós. O que é que tu estás a ignorar em ti? O que é que tu não tens coragem de olhar para o espelho e dizer? Esta é uma carta que aponta muito para a tua autorreflexão. Como é importante tu olhares para ti verdadeiramente, com olhos de ver. Por isso, o que quer que seja aqui que esteja para suceder na tua vida, tu não estás a querer ver, tu não estás a querer olhar com olhos de ver para a situação. Está bem? Por isso, olha de verdade para ti, para os teus olhos, no espelho, e tenta perceber o que é que na minha vida precisa de ser mais sólido, mais reestruturado e que eu estou a desvalorizar, que eu estou a imaginar que está assim, mas que na realidade eu sei que não está e estou a ignorar, está bem? É muito importante fazeres esta avaliação, está bem? Para evitares passar por uma situação muito complicada, tá? Por isso, hoje é um dia de uma mensagem um bocadinho mais forte, mas que é uma grande chamada de atenção, ok? Então vá, fica bem. Não foi a mensagem mais tchanã para uma segunda-feira, mas como segunda-feira, o início de uma semana, então o início de uma nova estrutura para ti, tá bem?
Amanhã eu volto. Tchau!